Boa tarde, minhas amigas, meus amigos. É uma grande satisfação apresentar mais esse webinar da Editora Contracorrente. Já estamos aqui no nosso quarto webinar, só com figuras ilustres, grandes autores da editora, e que nos abrilhantam aqui com grandes análises, com análises especialíssimas sobre o momento atual. Hoje eu tenho também a alegria de contar com a participação do nosso querido Gessé Souza, nosso maior sociólogo, sem favor algum, nosso maior sociólogo da atualidade, uma pessoa de uma coragem e de um tirocínio impressionantes. Então, é além de um queridíssimo amigo. Também contamos com a presença dos queridíssimos amigos e bravos guerreiros da advocacia, Cristiano Zanin e Valesca Teixeira Martins. São também figuras que dispensam qualquer apresentação, são símbolos da advocacia nacional e que vão seguramente nos dar grandes contribuições para compreendermos um pouco o nosso cenário atual. Como nós já estamos fazendo já em todos esses encontros, eu sempre peço inicialmente uma apresentaçãozinha, uma preleção sobre o nosso tema em debate e depois eu vou estimulando, vou fazendo aqui algumas provocações, né? Então, dentro dessa 1 hora aí de transmissão, fazemos dessa forma. E eu convido o nosso querido Gessé para iniciar o nosso debate de hoje. Gessé, por favor. Rafael, é um prazer enorme estar aqui com você, com a Valesca e com o Cristiano, vocês que eu admiro muito, né? Vocês são, eu já disse isso, mas enfim, vocês são a vanguarda aí da ciência jurídica brasileira, tem muita gente boa, muitos são meus amigos, mas vocês estão aí trabalhando numa questão que é extremamente importante, que é o lawfare, e que é um projeto internacional, né? E vocês são pioneiros nisso, né? Eu não me esqueço que a primeira vez que eu ouvi falar foi exatamente num debate com você, já, né? Enfim, e o livro que vocês três lançaram é um livro indispensável. E que tem muito a ver, que foi um livro, inclusive, que eu utilizei muito no meu livro mais novo, que é A Guerra contra o Brasil, onde eu tentei fazer um apanhado dessa questão do imperialismo americano, né? Ou seja, isso que é uma questão que, obviamente, a eleição de Bolsonaro me estimulou a isso, né? Quer dizer, sem dúvida, Bolsonaro passa de um obscuro deputado a presidente do Brasil, não é? E o debate ainda ficava naquele negócio, isso é o Olavo de Carvalho, isso são os filhos dele, isso é o gabinete do ódio. Obviamente, nenhuma dessas pessoas tem qualquer inteligência, nem dinheiro, nem habilidade, nem estratégia política para desenvolver o projeto que foi realizado, né? E aí, então, eu tentei montar exatamente compreender melhor, e aí eu terminei indo mais adiante, estou só aqui fazendo uma pequena introdução a isso, então eu tentei começar no livro a tentar perceber a especificidade do imperialismo americano, que foi sempre de guerra híbrida, né? Foi uma coisa que eu descobri, ao contrário do imperialismo francês, do inglês, etc. Ou seja, sempre usou o quê? A cultura, Hollywood, cinema, a indústria cultural, né? E a ciência, né? Os Estados Unidos desenvolvem uma ciência americana, né? Que vai substituir a europeia, que vai ser a ciência mundial, vai ser a ciência, inclusive, que no reflexo no espelho dela vai ser a ciência dominante no Brasil, né?
não é isso? Até hoje, ou até pouco tempo atrás, né? Estamos aqui nós todos lutando para que ela perca a validade, porque nos levou ao caminho que nós estamos passando agora. A ciência é extremamente importante, porque ela vai nutrir a imprensa, o debate público, etc., etc., porque é ela quem tem mais prestígio. Mas, além disso, nos Estados Unidos, você tem uma luta de classe que foi extremamente acirrada, né? E os Estados Unidos começaram a desenvolver o quê? Né? Todo o terreno de prova, né, do imperialismo americano, que ele ia usar depois no mundo todo, né? Começou contra as suas próprias classes, né? Departamento de Estado de um lado, Departamento do Tesouro do outro, levando isso para o mundo inteiro. E a partir de 1970, né, de 1970, com o memorando do Powell, em 71, a elite americana dizendo que o inimigo não era mais a esquerda, mas o consenso central, o mainstream do consenso democrático. Esse é o dado principal da extrema-direita. Né? Então, desde 71, não é uma coisa recente, né? Vai dominando todas as universidades. Harvard, por exemplo, é uma universidade que foi comprada, né? No direito, na economia, etc. E a partir de Harvard, todas as grandes universidades americanas, muito dinheiro, planejamento, estratagema, até chegar a Bannon, né? Que aí é guerra entre os pobres, etc., o racismo e tudo, se aproveitando da opacidade da dominação financeira, as pessoas não saberem porque estão ficando mais pobres, e você poder jogar os pobres uns contra os outros. Isso tudo é o que Bolsonaro está fazendo no Brasil. Não existe uma vírgula do que Bolsonaro faça, né, que venha do Brasil, de Olavo, etc., etc. Obviamente, a gente pode discutir isso. Era um pouco isso que eu queria deixar como introdução. Muito bem, Gessé. Muitíssimo obrigado. Valesca, vamos lá. Faça a sua introdução aí ao tema, por favor. Queria falar que é uma honra estar aqui com vocês e concordar, obviamente, com o Gessé. Nós já havíamos discutido, inclusive, sobre o imperialismo americano e como ele vinha sendo instrumentalizado pelo lawfare, mal utilizando a guerra anticorrupção na realidade, para dominar outros povos, outros países emergentes. Nós temos vários, e também empresas essenciais, como nós temos visto aí, foi o caso da Embraer, o caso da Petrobras, o caso também da Airbus. São vários casos que nós temos aí ao redor do mundo, que via essa forma de imperialismo, de má utilização da lei de corrupção, visa dominar e obter segredos estratégicos e mercadológicos de empresas essenciais de outros países, de países concorrentes, ou de empresas concorrentes de empresas americanas. Eu acho que isso é algo extremamente importante, que deve ser melhor discutido, as formas de utilização, de má utilização da guerra anticorrupção, principalmente do FCPA, que é essa grande arma nuclear anticorrupção que visa arrasar empresas concorrentes das americanas. Eu acho importante lembrar também que é a metodologia, ou seja, né, a metodologia, nós explicamos isso no nosso livro muito bem, modéstia à parte, mas onde nós explicamos que ele funciona em 3 dimensões, ou seja, primeiro você escolhe aquela jurisdição, aquele órgão administrativo onde esse processo, a má utilização, uso estratégico do direito ocorrerá, que é o que nós vemos hoje com clareza nítida, cristalina, o que houve no caso da Lava Jato. Ou seja, o juiz Sérgio Moro ele foi juiz escolhido, Curitiba foi escolhida, inclusive pelo seu background cultural. Ou seja, os americanos estudam Curitiba, estudam aquela geografia como campo de batalha há muito tempo. O segundo, vem a questão da lei, que é da anticorrupção, que hoje em dia vinha ganhando
uma importância como se uma causa maior do que o próprio investimento em infraestrutura do país, maior do que direitos humanos, maior do que investimento em sistema de saúde. Então, nós somos tomados por esse sentimento anticorrupção, esse mal que parecia corroer a sociedade, sem a destruição deste mal, nós não conseguiríamos sobreviver. E, em terceiro lugar, aí sim, nós temos as externalidades, que é por onde e como esse ódio entre povos e dentro das próprias nações também, como esse ódio é gerado para que tudo passe. Ou seja, para que um presidente possa falar, chegue ao ponto de falar, 5.000 óbitos, e daí? Como se nada mais importa. Nada mais importa, o que se importa é combater a corrupção, e, portanto, não importa investimento aqui e ali, nós perdemos o referencial. Acho que nós perdemos o referencial como não só no âmbito do direito, que é onde nós praticamos, exercemos nossa profissão, mas também nós perdemos o referencial como um povo, com ódio e faltando entendimento de que o que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, é o que eles visam destruir. É uma ideia de um SUS, um sistema de saúde forte, tudo o que os Estados Unidos almeja e, portanto, deve ser destruído. Então, acho que a gente tem que pensar muito bem, e é um momento de repensar. Porque o capitalismo, como ele existe hoje em dia, como salvar o capitalismo, eu acho que tem que colocar várias doses de socialismo. Como os Estados Unidos hoje vê a si próprio, é o que, na realidade, o que nós vemos falando, o que a gente vem falando o tempo inteiro, é uma sociedade mais fraterna, uma sociedade onde não há uso estratégico do direito, onde os valores democráticos e os valores institucionais são preservados, e onde nada pode ser relevado em nome de batalhas jurídicas, de políticas que não, na realidade, que no final das contas visam atacar o Estado de Direito e a democracia. Né? Eu acho que era mais ou menos isso que... Muito bem, Valesca. Cristiano, por favor. Bom, primeiro eu queria cumprimentar o amigo Gessé Souza. É um enorme prazer realmente estar aqui debatendo com essa figura tão importante do nosso país. É uma honra para nós a referência feita ao nosso livro. Você sabe, Gessé, que somos admiradores do seu trabalho, somos seus leitores e admiradores. E cumprimentar também o Rafael Valim, grande jurista, ilustre advogado, também autor de tantas obras importantes e que vem capitaneando discussões sobremaneira relevantes na atualidade do nosso país. E, enfim, é uma tarde especial aqui para nós podemos fazer essa discussão. Nós estamos, sem dúvida alguma, no meio de uma grande tragédia, né? A tragédia da pandemia do Covid-19, possivelmente não prevista, mas aquilo que está acontecendo simultaneamente aqui no nosso país era, sim, possível de ser previsto há muito tempo. Não precisava ter uma bola de cristal para saber que nós chegaríamos, pouco depois dessas eleições de 2018, com uma enorme fratura no nosso Estado de Direito. Desde 2016, nós vínhamos discutindo essas violações permanentes ao Estado de Direito, essa cooperação informal que as autoridades norte-americanas estavam realizando no nosso país com a Lava Jato. Lá em 2016, muitas vezes esse tema era tratado como se fosse uma teoria da conspiração. Muitos diziam e faziam questão de publicar
quando nós, em audiências ou em manifestações, questionávamos a participação dos Estados Unidos, a cooperação que os Estados Unidos estavam fazendo com as autoridades norte-americanas, e, ao longo do tempo, isso foi se mostrando não uma teoria da conspiração, mas uma realidade plena, a ponto de nós termos apresentado um vídeo de um procurador norte-americano no dia em que foi proferida a primeira sentença condenatória contra o ex-presidente Lula, no qual o procurador norte-americano estava comemorando este ato e esclarecendo que os Estados Unidos haviam participado e dado a cooperação informal para construir este e outros casos. É sempre importante lembrar para todos que estão aqui nos assistindo que o Brasil e os Estados Unidos têm um tratado firmado em matéria de cooperação penal. E esse tratado prevê diversas formalidades. A cooperação tem que ser escrita, a cooperação deve passar por uma autoridade central, enfim, há necessidade de tudo ser documentado para poder ser passível também de uma sindicância. E nada disso aconteceu. Nós temos, então, esse quadro hoje posto, que é um quadro bastante aflitivo para todos nós, porque estamos vivendo a pandemia junto com, como eu já disse, uma fratura muito grande do nosso Estado de Direito. Então, esse quadro que me parece, né, bastante complicado e que podemos aqui discutir. Muito bem, Cristiano. Muitíssimo obrigado. Gessé, vamos lá. Nós, ou a qualquer observador minimamente instruído e bem intencionado, fica claro que o bolsonarismo, ou a ascensão do bolsonarismo, aí, quem deu todas as condições para que a gente chegasse até nesse ponto trágico que nós chegamos, foi a Lava Jato. Então, como o bolsonarismo é filho do lavajatismo, tá? Um filho legítimo do lavajatismo. Só que agora nós vemos um divórcio, uma divisão entre essas duas hostes. Como explicar isso e o que você vislumbra dessa separação, Gessé? Porque, veja bem, Rafael, nesse último livro, A Guerra contra o Brasil, eu tentei compreender enfim, essa ação americana como uma espécie de o elemento externo, né, de análise que eu já havia efetuado internamente com o estudo sobre as classes, né? Mas isso e a entrada de Bolsonaro ao poder me esclareceu de um modo muito mais claro do que eu via antes a função do racismo. Quer dizer, o racismo é, obviamente, não só racial, né? Uhum. Existe o racismo de classe, né? Que eu não vou explicar aqui, etc. Racismo de gênero e tudo. Não tem nenhum motivo a gente não chamar isso de racismo, né? Porque você está reduzindo a outras, a mulher, o pobre, tá, para a sub-humanidade. É a mesma coisa que você faz com o negro, né? Então, é um racismo só, não é isso? E esse racismo, ele está montado no Brasil, e aí foi o que eu consegui, enfim, de alguma maneira, isso ficou mais claro para mim, ele é segmentado, né? Ou seja, o Brasil inteiro ele é montado no racismo, que é a tese que eu tentei avançar, né? Que é a história da escravidão, mas não a escravidão como uma coisa histórica, mas a escravidão entrando com a sua humilhação, com todas o seu pacote afetivo, valorativo, intocado, mesmo num contexto de trabalho livre e sufrágio universal. É isso que a gente tem que entender, né? Essas coisas podem ser, quer dizer, acho que a escravidão não acaba quando você diz que agora o trabalho é livre, porque o trabalho livre pode adquirir formas extremamente semelhantes como eram na escravidão, né? E sobre esse caso que tem a ver com a Lava Jato e com o Bolsonaro, né? É o quê? Por exemplo, o tema da Lava Jato é o racismo elitista e da classe média branca, né? É isso? Os italianos,
eslavos, alemães, etc., de São Paulo para cima, português do Rio de Janeiro para baixo. Esse pessoal ficou com todos os melhores cargos, com os privilégios educacionais, prestígio, tudo. Né? Europeu, como eu gosto de dizer, o belga no Congo, né? Com desprezo ao povo que estava aqui, que era mestiço e negro. É isso? Né? Esse, como Getúlio e como Gilberto Freire, né? Porque a ideia de Gilberto Freire do mestiço foi transformada em Vargas como a grande política cultural brasileira, né? Nos anos 30, 40 e até 50. Né? Tornou impossível o racismo direto. Né? Ele teve que assumir o quê? Uma máscara, né? Para ele poder ser exercido. O afeto é racista, né? Mas ele tem que ser recoberto, né? Você tem que transformar a canalice racista numa coisa moral. Né? E o tema da corrupção foi exatamente esse, né? Porque a gente sabe que não tem nada a ver para a classe média a corrupção. Não é isso? Se tivesse, 10 milhões de brancos bem vestidos teriam saído às ruas depois daquele negócio com o Aécio e o Temer. Claro, ali foi, não tinha nenhuma dúvida. Né? Se fosse a corrupção, percebe, Rafa? Isso é a prova empírica das ciências sociais. Né? Se fosse a corrupção, naquele caso, você ia ter uma revolução entre toda essa classe média moralista e tal. Mas ninguém saiu, ninguém viu uma viva alma. Então, óbvio que é uma mentira, comprovadamente, isso é empiria. Né? São duas situações iguais com uma reação completamente distinta. Se não é a corrupção, ela serve para quê? Ora, ela serve para... Né? Toda vez que, como Vargas, Jango, Lula e Dilma, você integra negros, especialmente negros, mas os pobres em geral também, né? a universidade e tal, para essa classe intuitivamente reage a isso, não pode assumir o discurso racista direto, vem o discurso feito para ela pela elite e pelos intelectuais elitistas da corrupção. Né? Entende? Quer dizer, você faz, né, essa classe literalmente de tola, né? Mas ela tem os interesses também, né, em preservar, no mesmo modo como a elite quer preservar o Estado para o saque, ela quer preservar a universidade e os privilégios educacionais para ela. A história da Lava Jato é essa, é uma história de 100 anos, é a mesma coisa. Né? O que Carlos Lacerda fez em 50, 70 anos atrás não tem nenhuma diferença, nada do que Moro fez. Né? Agora, o que é importante, a novidade, a coisa de Bolsonaro é que ele pegou esse outro racismo, e aí a gente tem que entender essa segmentação, que o racismo entre os pobres é distinto. Né? Aí o racismo vai ser o quê? Esse pessoal agora que ganha entre 10 e 5 salários mínimos, que vota em Bolsonaro, né? Que vai apoiar, porque, se você lembrar, a campanha do Bolsonaro foi toda combate à corrupção, combate à criminalidade. Não é isso? A criminalidade, o que é isso? Eu aprendi estudando os muito pobres, né? Entende? Quer dizer, e aí eu disse no Halleck, que foi publicado uma bela edição na sua editora, no último capítulo, exatamente esse ponto, né? Ou seja, você rompe a solidariedade desses excluídos, porque você cria uma oposição entre o pobre honesto e o pobre delinquente. O pobre delinquente vai ser, se ele for homem, é o bandido, e o bandido é porque ele tem uma pituca de maconha. A gente sabe que um jovem negro com uma pituca de maconha, ele vai ser preso no Brasil, embora o cara que faça as 1000 coisas, né? No Banco Central, que aí efetivamente empobrece todo mundo, isso não é considerado crime. Ou seja, é o que a elite diz que é o crime. Né? Para a mulher é a prostituição, e nos dois sexos a homossexualidade. Aí entra o discurso completamente da igreja evangélica, exatamente esse, criminalizar essas figuras. Né? Então já estava, essa criminalização já existia antes, e Bolsonaro entra para citar isso, explodir esse contexto, unindo racistamente, e esse é o projeto da extrema-direita nos Estados Unidos e no mundo. É isso que a gente tem que pensar. Entende isso? Essa revivência do racismo entre as classes populares, porque aí não é só a guerra contra o pobre, que era o que a gente já conhecia, agora a guerra entre os pobres. Foi exatamente o que Bannon tematizou, teorizou, entregou de presente a Trump, e que está agora tentando montar no mundo inteiro, né? Que as pessoas, dada essa opacidade
da dominação financeira, a forma juro é muito mais opaca do que a forma lucro, né? Então, e a imprensa é comprada por esse pessoal, então você tem uma opacidade porque você está ficando pobre, porque você está perdendo emprego, porque você é humilhado, etc. Você está só ressentido, né? Enfraquecido, e aí o racismo entra com uma grande energia de você ficar produzindo. Por conta disso, ele não perde apoio nesse pessoal, porque isso não está ligado a nenhuma política, é só uma expressão de um ódio que já estava lá, de um ressentimento que não tem nenhuma outra forma, um afeto que não tem direção, foi dado uma direção política. Né? Muito bem, Gessé. Sempre é bom ouvi-lo. Valesca, aproveitando até aí o gancho que você nos deu da sua fala inicial, você é uma testemunha privilegiada de sucessivas e sistemáticas violações ao Estado de Direito ou às garantias que, enfim, qualquer democracia constitucional instaura para a defesa, sobretudo, das minorias. Então, numa democracia constitucional, diferentemente de que muitos pensam, não se pode tudo. Né? Você tem a vontade majoritária, mas você tem campos indisputáveis, né? A política, vamos dizer assim. Como você enxerga essa tentativa constante, não só da direita, mas também da esquerda, de colocar um desses campos indisputáveis, que é justamente a justiça, dentro da disputa política? Né? Como você enxerga esse fenômeno? Tá? Hoje, só para dar um exemplo, hoje nós vimos uma decisão que a gente pode discutir aqui também, de suspendendo a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, e foi vamos dizer assim, foi um partido do campo progressista que pediu isso ao Supremo. O Supremo não está decidindo espontaneamente, alguém está solicitando. Eu queria te ouvir a respeito desse fenômeno. Olha, desde 2016, quando nós começamos a alertar sobre esses sucessivos ataques à democracia, principalmente vindos da Lava Jato, ou então fomentados pela Lava Jato, porque a Lava Jato ela era a razão de tudo. E todas as arbitrariedades eram cometidas em nome do lavajatismo, que era a luta contra a corrupção, e independentemente do preço, inclusive sendo pagos com violações de direitos humanos. Essas sucessivas violações de direitos humanos, elas levaram ao estado de exceção no Brasil, sem dúvida alguma, onde se relativizava todos os direitos, não só na legislação federal, mas também os constitucionais, os mais básicos e fundamentais direitos humanos, não só dos diplomas brasileiros, mas também aqueles que nós assumimos perante as entidades internacionais, tais como o Pacto Internacional de Direitos Humanos, o Pacto de São José. Então, assim, todas as conquistas realizadas pós-Segunda Guerra Mundial, todas as conquistas civilizatórias, nós vimos que, nos últimos anos, a Lava Jato conseguiu simplesmente arruinar no Brasil, relativizar tudo em nome de um mal maior, que era essa corrupção, esse como diria o professor Santos Antônio, esse chupa-cabra que foi inventado. Não que a corrupção não deva ser combatida, mas ela só pode ser combatida dentro do Estado de Direito, e é isso que a história nos demonstra. Nós vimos hoje que houve a suspensão da nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. Eu acho mais uma violação perigosa do Estado de Direito. Eu acho que nós estamos... Montesquieu deve estar deve estar revoltado na hora dessas. Eu acho que a gente não pode judicializar tudo, não pode despolitizar a justiça.
sob pena de vivermos uma total terra arrasada. Ou seja, se vale tudo jurídico, não vale a pena. Queria que as pessoas entendessem isso. De violação em violação, por mais moral que seja uma ou outra decisão, como hoje o Alexandre de Moraes fundamentou sua decisão, cria precedentes perigosos para o nosso ordenamento jurídico, cria precedentes fora da ordem constitucional. Nós vimos isso lá com o ex-presidente Lula, quando ele foi nomeado e cassado, teve cassado a sua nomeação, e depois ficou comprovado que os elementos estavam absolutamente parciais e, portanto, induziam a erro o magistrado, mas o fato é que, desde então, a nossa democracia não para de sangrar. Então, nós temos que levar a letra da lei, a lei e os princípios de respeito democrático de forma mais séria. Esse é o meu entendimento. Perfeito, perfeito, Valesca. Cris, eu queria te ouvir também sobre esse tema. Olha, Valim, eu penso que não dá para o judiciário querer corrigir o erro que está aí, o erro que está posto, interferindo em matérias que, ao meu ver, são privativas do Poder Executivo. Essa discussão nós tivemos no passado recente, no Supremo. No caso, era a nomeação do ex-presidente Lula. Nós fomos advogados naquele caso e mostramos exatamente que a nomeação de um ministro é algo que a Constituição confere ao presidente da República. E a Constituição, ela lista as hipóteses exclusivas em que o presidente não pode nomear. Não estou aqui a defender o governo Bolsonaro. Aliás, nós mostramos que em 2018 houve o descumprimento de uma obrigação internacional do Brasil ao impedir a candidatura do ex-presidente Lula. Então, não significa dizer que estamos aqui a preferir um governo de A ou de B, porque a nossa tarefa é uma discussão aqui técnica. Mas, seguramente, nós tivemos uma eleição que descumpriu uma liminar que nós obtivemos no Comitê de Direitos Humanos da ONU, que era vinculante, deveria ter sido cumprida pelo Brasil, e o desdobramento disto é o governo que está aí com tantos problemas. Mas me parece que não dá para entrar em matérias que são privativas do Poder Executivo. Se há problemas, eles precisam ser resolvidos dentro da Constituição. Então, essa é a minha visão. O Supremo já tem precedentes, tanto no caso do ex-presidente Lula, depois houve o precedente da Cristiane Brasil, depois houve o outro precedente do caso Moreira Franco, no governo Temer. Então, em cada situação, o Supremo tomou ali uma decisão. Acho que isso indica que o terreno aí é bastante complicado e que exige uma cautela, porque nós não podemos o tempo todo passar por cima da Constituição. Muito bem, obrigado, Cris. Gessé, fazer mais uma pergunta. Hoje, eu vejo que há um grande, vamos dizer assim, um grande estupor das pessoas ao ver o Bolsonaro e ver, sobretudo, os apoiadores do Bolsonaro, né, seguindo de uma maneira cega. Não importa aquele desdém da morte de milhares de pessoas, não importa, elas estão ali leais, não importa que eventualmente essas mortes sejam de familiares, não importa que eles percam o emprego, parece que nada justifica ou motiva essas pessoas a, vamos dizer assim, retirarem o apoio de uma figura tão execrável. O que explica isso? É o racismo, como você colocou? Como que você poderia nos explicar esse fenômeno?
Eu acho que sim, Rafa, porque, no fundo, eu estou convencido que, por exemplo, e aí eu vejo muitas análises tentando coisa, essa coisa, né? Quer dizer, é gado, é burro e tal. Para isso é muito ruim, inclusive, porque é uma concepção de classe média, né? E a classe média tende a universalizar suas próprias categorias de análise, né, para as outras classes e tal. E eu acho extremamente importante, quer dizer, a gente só entende a partir das classes, né? Não pensadas apenas economicamente, isso é extremamente importante, como os liberais ou os marxistas, alguns deles fazem, né? Mas sempre vendo que classes têm a ver com humilhação, tem a ver com distinção social, humilhação, essa sensação de ser superior, que para os seres humanos é tão importante quanto o dinheiro no banco e um prato de comida. A gente não percebe isso, a gente não entende nada sobre como a sociedade funciona, né? Dito isso, quer dizer, embora ele seja votado em todas as classes, o público cativo de Bolsonaro é o que eu chamo de o lixo branco brasileiro, né? Eu estou pensando nisso, eu estou pensando Bolsonaro é daquela família italiano pobre do interior de São Paulo, entende isso? O cara que vai para o exército, vai para a polícia militar, porque é uma forma de emprego que ele não vai poder entrar, não vai poder ser um grande advogado, por exemplo, e tal, entendeu? Tem menos capital cultural. Muitos deles são brancos, mas não necessariamente. Você pode ser negro e se identificar com o seu opressor, etc. Né? Mas esse cara aqui, que eu estou chamando desse lixo branco, né? Ele tem o quê? Ele tem inveja dessa classe média de cima, integrada, irmão dele, no fundo, em vários níveis e tal, não é isso? Então, ele vai ter ódio de quê? Né? Essas coisas nunca são refletidas. Não importa, o que está dentro da cabeça das pessoas não é importante. O que é importante é o comportamento, como elas agem, a motivação para elas agirem. Né? Então, ali tem um ódio de classe, uma inveja, né? Que explica, por exemplo, a raiva da ciência, a raiva da arte, a raiva de todas essas coisas que as pessoas acham incompreensível. Como é que alguém pode ser contra a ciência? Né? Entende isso? Quer dizer, a verdade é algo que nos ajuda. Ora, se você passou a vida inteira sendo escrachado, humilhado por um doutor, percebe? Cara que olhava você de cima para baixo, você vai odiar isso. Né? Você não vai nunca pensar no que isso pode dar em termos de consequência, etc. Você vai trazer essa marca. E essa classe inteira tem essa marca. Né? E tem também, abaixo dela, os muito pobres, excluídos, quase sempre negros. Né? Essa junção é explosiva. Né? E aí você tem o quê? Você é inferior, essas pessoas se sentem como inferiores, né? Porque tem menos dinheiro, tem menos não sei o quê. Então você tem uma raiva contra a elite, que é o outro elemento do Bannon. Bannon tem duas coisas que ele vai pegar. Ele vai reviver o racismo, né? E depois ele vai se apropriando, né, vicariamente dessa tradição democrática das classes trabalhadoras, que é o anti-elitismo, né? Entende? Jogar o anti-elitismo no seu nível nu e cru, sem nenhuma vantagem econômica, sem ser para a redistribuição de renda, mas simplesmente a expressão disso. Né? E Bolsonaro é exatamente isso. Ele é a expressão desse cara, né, que não fala essa linguagem e daí mesmo eu quero mais é que morra. Ou seja, ele chuta, joga no lixo todos os conceitos mínimos, né, de civilidade, moralidade, etc. E tal. Entende isso? Que é exatamente como esse cara que vota nele pensa. E é exatamente como esse cara que vota nele, porque essa é a classe, inclusive, que é muito, muito numerosa no Brasil. Né? E ele conseguiu dividir as classes populares a partir disso. Né? Então, ele tem ali, e ele é o único líder, né, que serve a essa elite, mais do que qualquer outro, né, capaz de criar essa cisão nas classes populares. Né? Porque esse cara aqui sabe também que quando ele diz, olha, a gente precisa matar, atirar na cabecinha e tal, para acabar com a criminalidade. Ele sabe também, intuitivamente, que quem morre é o jovem negro. Né? Então, a energia, o afeto é racista também. Né? Então, você tem aí uma classe, essa classe que se você pegar quem votou em Bolsonaro, é 2 a 5 salários mínimos
né? A maior parte e tal, né? Que é o que importa. As outras coisas são, né? Ele está, inclusive, perdendo apoio da classe média mais esclarecida, obviamente, né? Mas ele está mantendo intacto essa parte aqui, né? Então, eu acho assim, o racismo bem compreendido, que é exatamente, grande, é a energia que explica, né? A aparente irracionalidade, né? Da ação humana, das classes, etc, etc. E como é que a gente entende que alguém vai dar um tiro no pé e jogar o seu futuro fora, né? Por uma mera expressão, né? De um desconforto, de um ódio que está ali cimentado há décadas no seu coração, né? Ótimo, Gessé. Obrigado. Valesca e Cris, nós estamos já chegando a quase 50 minutos já quase de transmissão. Eu queria ouvir de vocês dois um exercício de futurologia, né? Como que vocês imaginam que essa pandemia e os recentes acontecimentos vão interferir no curso das coisas. A gente vinha numa escalada autoritária, não só por parte do executivo, mas uma escalada autoritária também por parte do judiciário. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê, mesmo no plano internacional, um enorme desgaste do Brasil, hoje mesmo, diversos relatores da ONU condenando a condução da crise, né, pelo presidente da República, entre outras coisas. Como que vocês analisam esse estado de coisas, especialmente, claro, do ponto de vista do sistema de justiça, para os próximos anos? Eu queria, antes, Rafael, se você me permitir, só pegar Claro, um gancho ali na fala do Gessé, e dizer que tudo isso que o Gessé colocou, eu acho que também está sendo potencializado pela desinformação. Nós vivemos aí uma guerra de desinformação, enfim, de pós-verdades, e isso chegou agora ao ponto de interferir no combate à própria pandemia. Então, aquela desinformação que foi usada por tanto tempo na prática do lawfare, como nós desenvolvemos e já debatemos, depois, agora, foi utilizada também na questão da pandemia. Então, se negou a existência de uma pandemia, depois vieram aquelas versões todas incompatíveis com aquilo que era dito pela Organização Mundial de Saúde, pelos cientistas, e isso acabou potencializando aquilo que nós estamos vivendo hoje no Brasil, com um número recorde de mortes. Agora, acho que é impossível saber, né, qual vai ser o mundo pós-pandemia. Eu até vi, no último domingo, uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, em que dizia que uma grande montadora estava contratando antropólogos para entender qual seria o consumidor pós-Covid-19 para aquele determinado produto. Quer dizer, as pessoas não têm essa resposta. Muitos dizem que teremos uma sociedade mais fraterna, outros são mais céticos. Acho que, do ponto de vista do direito, nós temos que fazer uma profunda reflexão de tudo aquilo que nós vivemos aqui no Brasil ao longo desses últimos anos e tentar, de alguma forma, corrigir. Nós teremos, enfim, discussões diversas no campo jurídico nesse período e no futuro, aí com questões de saúde, contratuais, de empregos, enfim, das mais diversas naturezas. Espero que possamos encontrar soluções ou, pelo menos, mitigar todos esses prejuízos que foram causados, de um lado, por uma questão que estava bastante posta e explícita
e, de outro lado, por algo que não era previsto, que era a pandemia do Covid-19. Eu acho que haverá uma freada de alguma ação, se a gente pudesse falar dessa tal de alguma maneira. Eu acho que tanto investimento em warfare, em lawfare, em guerras políticas, fizeram que o mundo não se preparasse para pandemias avisadas. Todos sabiam. Eu acho que há um profundo descontentamento da população mundial, principalmente dos Estados Unidos, com relação ao que significa o Estado e quais são os direitos individuais, os direitos fundamentais de uma pessoa. E acho que sim, isso mudará a forma de visão do mundo. Acho que, levando em consideração agora as eleições dos Estados Unidos, eu acho que o Joe Biden não poderá continuar o mesmo. Ele deverá levar em consideração todas essas questões de investimento, de healthcare, de wealthcare. Ele terá que fazer uma divisão mais equânime de riquezas, porque há um profundo descontentamento. Com relação à América Latina, eu acho que se nós não nos unirmos, e aí eu nem sei o que falar com relação ao Bolsonaro, nós voltamos, na verdade, nós não nos unimos e nós voltamos a ser o quintal desses Estados Unidos absolutamente antiquado, uns Estados Unidos que não representa mais futuro nenhum. Eu não tenho dúvida disso. E fazer uma reflexão sobre a Europa também, mas sobre uma reflexão sobre como melhor garantir o básico dos direitos fundamentais, aí direito à saúde, direito à educação dos povos, para que a gente consiga prever ou então estar melhor preparados para futuras pandemias que existirão. Nós sairemos desta, mas nós teremos outras e nós temos que estar preparados. É assim bem. Muito bem, Valesca. Muitíssimo obrigado. Gessé, eu vou te convocar pela última vez aqui para suas considerações finais, mas queria também ouvir de você, porque agora tem essa discussão, tem alguns que falam, não, impeachment agora não, tem que esperar o Bolsonaro sangrar, daí tem outros que... eu acho muito cômodo falar dessas coisas, fazer cálculo com a vida alheia, né? As pessoas estão morrendo já e as pessoas, não, pô, deixa esse cara mais um pouquinho, tá tudo bem. Eu queria ouvir de você as suas considerações finais, mas também como reagir a esse estado de coisas. Eu acho isso extremamente importante que você disse, eu penso exatamente como você, Rafael. Eu acho que Bolsonaro cometeu já todos os crimes de responsabilidade, né? Eventualmente, desde que nasceu, mas enfim, a gente conhece a carreira depois dos 20 anos, né? E então fez aquele negócio onde ele, no país como a Alemanha, ele sairia algemado do Congresso a fazer aquela coisa com o torturador, né? Obviamente, aquela facada é fake, né? Então você tem aí, né? 40 gramas de cocaína, que ninguém fez a coisa, né? Isso, rachadinhas e não sei o que e tal, para assassinato de Marielle. Quer dizer, qualquer coisa, qualquer investigação dela que possa ir ao fim é a destruição dele. Por conta disso, ele quer o golpe. Por conta disso, a única saída dele é um fechamento, né? Ele não tem nenhuma outra saída em relação a essa, dados os crimes, né? Quer dizer, uma família envolvida em crimes, os piores dele, até o pescoço, né? Elogia matadores de aluguel. Então, imagine o tipo de gente, né, que a gente está lidando. Então, eu sempre fui. Eu acho que Bolsonaro é o pior, né? É claro que pode ter gente ruim, contextos pior, porque gente individualmente sempre simboliza contextos impessoais, etc. Né? Mas nenhum é pior do que Bolsonaro. O Bolsonaro está aí,
né? Como ele não tem nenhum projeto, ele está aí para montar o projeto da elite americana, que é destruir, criar divisões na sociedade brasileira, destruir o Estado brasileiro e a sua capacidade de controle e regulação, que esse é o plano da extrema-direita, né? Isso é todo montado a partir de indústria suja e criminosa, que é o que a gente está vendo, Amazônia, mineração, tal. É o crime, digamos assim, né? Capitalista, né? Tornado possível, e de baixo para cima a entrada da milícia. São os amigos dele, né? Entende? Também destruindo o Estado e a sociedade, porque está, né, destruindo as relações, né, pela opressão aos pobres e tudo, para parar. Né? Então, você tem aí o cara que está montando um projeto de morte, né? E montado só em mentira. A única arma dele é mentira, trama, etc., né? Intriga, né? Etc., né? Isso, violência, né? Simbólica e material. Então, esse cara precisa ser afastado. Tem 400 motivos, basta escolher um entre 400, né? Esse cara tem que sair o mais rápido possível, né? Ele e a família dele tem que ir para uma prisão, né? Esquecidos, né? Então, quer dizer, essa é a minha opinião nesse assunto. Eu não acho que haja nenhum cálculo exatamente como você, né? Quer dizer, entende? Aí ele está já matando gente, ele está incitando crimes de violência doméstica que subiram não sei quantos %, né? Depois que ele entrou, né? Uma polícia que está matando mais ainda, né? Etc. Fascistoide, a gente sempre soube. Então, eles só representam o mal. Ele já cometeu, né? Quer dizer, tem indicações fortíssimas. A gente está no meio aqui de jurista, a gente tem que ser cuidadoso. Existem indicações fortíssimas, né? De crimes da pior espécie. Qualquer apuração que seja razoável, né? Ele vai sair, ele deve sair o mais rápido possível, né? Porque senão, né? Se ele continuar podendo alimentar, porque isso aqui é dinheiro americano, claro, né? Claro, essa coisa aí de Havan, não sei o que, então isso é peixe pequeno, né? É dinheiro americano, né? Com estratégia americana, né? Para manter esse público cativo, evangélico e tal, né? Coitados, né? Então, que estão aí, né? Que estão sendo manipulados, obviamente, né? E que precisam, o grande ponto, Rafael, e aí toca naquilo que o Cristiano havia tocado, exatamente, quer dizer, tudo tem a ver com a desinformação, né? Quer dizer, a desinformação, no sentido da manipulação, foi sempre a política do capitalismo, e do capitalismo americano, sempre foi. A indústria cultural americana, a TV americana, que é privada, não é pública, todo o DNA do capitalismo americano era essa dominação. Agora, com a extrema-direita, e com o contexto de informática, né, que elimina você de dizer o que é verdade ou mentira, você pode ser mentiroso o tempo todo sem, né, e tal, né, e controlando a psique das pessoas, etc. Então, houve uma mudança na forma de dominação, na forma de opacidade, que aumentou muitíssimo. Né? Então, a gente está lidando com o pior dos inimigos, né? O capitalismo numa fase destrutiva, como a Valesca lembrou, né? Quer dizer, antes os Estados Unidos entravam como defensor de direitos humanos, democracia, agora não tem nada disso, né? É só conflito, é só destruição, né? Então a gente está vendo aí um sistema todo se acabando, porque quando você acaba moralmente, você se acaba, porque sem a legitimação moral você não mantém nada em pé, não é isso? Mas nada de novo ainda se construiu, né? Eu acho que tem muito espaço aí para que a gente possa remodelar o mundo e tudo, mas precisa ter não só esse espaço e essa lembrança da morte, que está perto de nós todos, mas ações concretas, né? De poder oferecer às pessoas, né? Informação e explicação razoável sobre aquilo que está acontecendo, fortalecer essa inteligência nossa que foi roubada, né? Muito bem, Gessé. Obrigado. Vamos lá, Cris e Valesca. Estamos sendo bombardeados aqui com perguntas sobre o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, né? Conhecido de vocês, né? Ao que me consta. Mas
muitos perguntam sobre agora que ele não é mais ministro por assim dizer, pelo menos em termos institucionais, perde um pouco da sua capacidade defensiva. Como que se colocam a responsabilidade dele, né, não só agora nessa investigação, que ele também consta como investigado, é importante que se diga, né? Não é só o Bolsonaro que é investigado, mas ele também é investigado. Como que vocês veem essa, na minha avaliação, uma das figuras mais abjetas que passaram pela história do nosso país? Porque se tem uma coisa, Gessé, que eu admiro, entre aspas, no Bolsonaro, é sua autenticidade. Ele nunca escondeu o que ele é, né? O Bolsonaro, já o Sérgio Moro tem uma dissimulação patológica, né? E o que me, vamos dizer assim, me deixa mais com receio de uma figura como ele do que o próprio Bolsonaro. Mas queria ouvi-los sobre esse tema aqui que vem sendo frequentemente questionado aqui pelos nossos espectadores. Bom, eu acho, Valim, que nós há muito tempo questionamos as ações do ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, cobrando exclusivamente a observância da legalidade, nada mais, nada menos. Nessa direção, nós chegamos, inclusive, a patrocinar, a sustentar, ao longo de 2017, 2018, ação por diversas, né, infrações, seja em relação à falta de imparcialidade e até mesmo, em tese, na prática de abuso de autoridade. Lamentavelmente, essas ações não tiveram, até o momento, nenhum efeito. A queixa por abuso foi rejeitada, a questão da suspeição ainda está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, é algo, aliás, que nós temos expectativa de que possa ser julgado no futuro próximo, porque todos os elementos para a configuração da suspeição estão lá, aliás, sobejam elementos em relação a essa suspeição, e agora nós vamos ver qual vai ser o futuro do juiz Sérgio Moro, porque lá em 2016, quando nós fomos ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, lá nós dissemos que ele estava na condição de juiz construindo uma carreira política, junto com toda a cooperação norte-americana, enfim, aquela cooperação ilegítima. Ele estava construindo uma carreira política. E tudo que nós dissemos naquele comunicado acabou sendo confirmado com o passar do tempo. Ele impediu, né, a candidatura do ex-presidente Lula, ato contínuo, foi participar do governo Bolsonaro, ficou por 16 meses, aliás, dizendo que uma coisa eram todos uma coisa só, isso foi verbalizado, e agora sai nessa situação. Então, confessando crimes. É necessário, na verdade, aguardar. Eu acho que de tudo isso é importante termos o julgamento da suspeição, a sociedade precisa ter essa definição sobre a suspeição e acompanhar. Eu acho que, repito, tudo que nós dissemos no comunicado da ONU está se confirmando por fatos um dia após o outro. Eu acho importante que ele seja investigado com todo o rigor da lei, com seus direitos observados, mas com todo o rigor da lei. Espero que ele entregue seu celular, espero que foi o último caso de ontem, ele falou que estava preparando o seu celular para ser...
Então, assim, eu realmente espero que todo o rigor da lei seja aplicado no caso do ex-ministro Sérgio Moro, porque é o que ele merece, o que o Brasil merece. Tenho certeza que ele tem nas mãos a destruição do Brasil. Como a gente fala muito do Bannon também, que é a tese do divide and conquer, né? Ou seja, dividir e conquistar, ou seja, destruir e conquistar. É exatamente isso que ele fez. Ele destruiu o Brasil para tentar conquistá-lo, e eu acho que ele não pode passar incólume dessa, e eu acho que ele tem que realmente se defender, mas também ter todo o rigor da lei aplicado contra ele. Muito bem. Meus amigos, passamos aqui de 1 hora de transmissão, eu vou cumprir minha promessa, e gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês. Tivemos uma audiência qualificadíssima, tenho certeza de que esses encontros são importantíssimos para que a gente possa, pelo menos, trilhar ou formular caminhos para um momento tão difícil que o Brasil vive. Eu reitero meus agradecimentos. Gessé, se cuide aí. Não sai de casa há mais de 40 dias já. E você está adorando, isso que é o pior, né? Não tem nada que me tire de casa. Cris, Valesca, se cuidem também. Obrigado pela oportunidade aí, pelo tempo de vocês. E vamos em frente, que logo sairemos da crise sanitária e da política. Tá bom? Obrigado, Valim. Um prazer enorme estar aqui com você e com o Gessé. Tá joia. Abraço, Valesca. Abraço a todos.